Sejam todos muito bem-vindos ao programa Filosofé, Papo Cabeça com Café. E é uma alegria imensa compartilhar mais um encontro com você. Hoje vamos conversar sobre algo profundo e muito presente no nosso dia a dia. Como os nossos pensamentos e as nossas emoções impactam diretamente a nossa saúde e a nossa vida. Quando falamos de saúde, muitas vezes pensamos apenas no corpo físico, não é mesmo? Mas o corpo é apenas uma parte visível de tudo aquilo que acontece dentro de você. Pensamentos repetitivos geram emoções. Emoções sustentadas por muito tempo criam estados internos. E esses estados, quando não são cuidados, acabam se manifestando no corpo. Raiva reprimida, tristeza prolongada, culpa, medo, insegurança. Quando essas emoções não são reconhecidas, elas não desaparecem. Elas se transformam em tensões, dores, cansaço excessivo e muitas vezes em doenças. A espiritualidade nos convida a um caminho diferente. Ela nos ensina a olhar para dentro com mais compaixão e menos julgamento. A perceber o que estamos sentindo sem negar, sem fugir e sem nos violentar emocionalmente. Quando nos desconectamos da nossa essência, passamos a viver no automático. Vamos acumulando cargas emocionais, responsabilidades, preocupações e silêncios internos. E o corpo, mais uma vez, mais cedo ou mais tarde, dá sinais de que algo precisa de atenção. A saúde integral surge quando aprendemos a reconhecer as nossas emoções, a ressignificar experiências, a alinhar mente e coração. E isso não precisa ser complicado. Pequenas práticas diárias já ajudam a ajustar o nosso campo interno. O silêncio consciente, a oração, a meditação, a respiração profunda, a gratidão. Essas práticas nos ajudam a desacelerar, organizar os pensamentos e criar um espaço interno de equilíbrio. Eu, por exemplo, todos os dias reservo um tempo para as minhas meditações, me conecto com a minha essência para estar mais presente no aqui e agora. E também faço minhas caminhadas. São momentos muito especiais para mim. Nelas, eu organizo meus pensamentos, me conecto com a espiritualidade e permito que o corpo libere os hormônios do bem-estar. Isso me prepara para viver o dia com mais consciência, para tomar decisões de forma equilibrada e para lidar melhor com os desafios da vida. Por isso, eu te convido a experimentar. Inclua no seu dia a dia práticas simples. Aquelas
que fazem sentido para você, no seu tempo, no seu ritmo. Não existe um jeito certo ou errado. Existe o jeito que toca o seu coração. Tenho certeza de que essas pequenas mudanças podem trazer muitos benefícios para o seu corpo, para a sua mente e para as suas emoções. E também para o seu espírito. Somos todos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E essas experiências não pedem perfeição. Ela pede presença e consciência. E não é sobre positividade forçada. É sobre verdade emocional. Aquilo que você sente precisa ser acolhido, nunca negado. E esta foi mais uma conversa maravilhosa com você, aqui no incrível programa Filosofé, Papo Cabeça com Café. Nos vemos no nosso próximo encontro. Compartilhe esse canal com mais pessoas, para que possamos expandir juntos a nossa consciência com conteúdos que nos ajudam a viver com mais equilíbrio e sentido. Até o nosso próximo encontro. E até lá, cuide de você. Se inscreva no canal Filosofé, Papo Cabeça com Café. Olá, olá, olá! Eu sou Adriana Silveira, eu sou palestrante, terapeuta e facilitadora de formações de terapias integrativas. Estou aqui no programa Filosofé, Papo Cabeça com Café, do universo feminino, falando sobre dimensões da Nova Terra 5D. Esse é o meu programa e é o meu compromisso com você, onde os assuntos têm muita expansão. E hoje eu vou falar sobre um assunto muito espiritual, que é a ativação da Kundalini. É um caminho cujo despertar, e eu estarei aqui trocando com você. Hoje eu quero falar com você sobre a Kundalini de um jeito real, responsável e aplicável, porque tem muita gente romantizando e demonizando a Kundalini, e que é um ato totalmente espiritual. A espiritualidade de verdade não é moda, gente, é um caminho. A Kundalini não é poder, não é atalho, não é performance espiritual. A Kundalini é energia da vida, energia da consciência, energia do despertar. O despertar, quando ele é verdadeiro, começa arrumando a casa por dentro. Não adianta querer abrir o sótão místico se a cozinha emocional está pegando fogo, não é verdade? Então, hoje eu vou te explicar o que é a Kundalini, o que é ativação de verdade, o que é mitos e riscos exagerados e como conduzir isso com segurança, entender isso com segurança. Bom, primeiramente, uma explicação clara. A Kundalini vem de tradições do yoga e do tantrismo. Ela é uma descrição como uma energia adormecida que fica na base da coluna, ligada à vitalidade, à consciência e ao despertar interior. Mas eu vou traduzir isso de um jeito bem simples. Kundalini é a sua força vital com inteligência. Quando ela se movimenta, ela não traz só o êxtase, ela traz a verdade para a tua vida. Ela começa a iluminar aquilo que você escondia, como traumas, medos, padrões, vícios emocionais
e inclusive o autoabandono. E por isso a ativação não é só subir a energia, ativação é maturidade espiritual no corpo. Então, e é por isso que a nova Terra 5D e a Kundalini, elas estão andando, caminhando juntas. E é por isso que tanta gente está falando bobagem e não sabe, gente. Porque a nova Terra 5D é uma consciência mais elevada e pede para um ser humano mais inteiro. E o que é o 5D? 5D é você ter mais presença, mais responsabilidade, mais coerência e menos máscaras. O mundo clama por mais verdade. A Kundalini tem tudo a ver com isso, porque ela acelera processos internos, ele te chama para um tipo de vida onde você não consegue mais viver pela metade. A Kundalini é a força de Deus dentro de você. Na 3D é tentar controlar e sentir. Na 5D é aprender a sentir e transmutar. A Kundalini é um motor disso. Quando bem conduzido, você expande, você sente a energia, você muda a tua realidade. Agora, eu vou limpar 3 mitos que confundem você. O primeiro mito: ativar a Kundalini é sempre bom? Não é bom e nem é ruim, é potente, tá? Se você está emocionalmente desorganizado, sem ancoragem, sem rotina, sem suporte, pode virar um caos interno. Por quê? Porque ela vai mexer com toda a tua vida e bagunçar mesmo para poder depois arrumar. Eu sempre digo, o caos organiza. Se eu tremi, chorei, tive visão, ativou? Nem sempre. Isso pode ser catarse emocional, descarga de um sistema nervoso, sugestão, hiperventilação ou liberação somática. Pode ser espiritual também, tá? Mas não dá para sair aí dizendo que tudo é ativação de Kundalini. Quanto mais rápido, melhor. Na espiritualidade, gente, presta costuma ser vaidade disfarçada. Então, sinais de alerta, tá? Para você levar a sério quem faz essas ativações. Eu sou uma ativadora de Kundalini, tá? Eu me formei com a Thais Galassi, que é a pessoa referência nacional e mundial em ativação de Kundalini. Ela tem um método e eu fui para São Paulo para estudar esse método. Então, assim, ó, a ativação da Kundalini, gente, é uma coisa muito séria, mas muito bonita também, né? Então, ó, se a pessoa entra em insônia forte e persistente, ansiedade intensa, despersonalização, a pessoa fica meio com, né, ativada de uma forma ruim, pânico, confusão mental, sensibilidade extrema, sem aterramento, isso não é evolução, gente, é desregulação. E é preciso tomar cuidado, tá? Por quê? Porque tem pessoas que às vezes querem ativar a Kundalini para resolver a vida, para ativar a prosperidade, só que acaba que a vida está tão caótica que ela vai precisar se arrumar. E o que acontece? Isso acontece de dentro para fora. E aí o caos se instaura e a pessoa acha, nossa, a ativação de Kundalini é ruim. Não, ela tá ali para te mostrar as tuas sombras e ajudar você a sair desse lugar, tá? E agora, né, vem a parte mais útil. Como fazer isso do jeito certo, gente? Primeiro é aterrar, tá? Kundalini sem corpo vira fantasia. O corpo é o altar. Então, né, como que faz uma ativação assim para você, gente? Geralmente você precisa de uma pessoa para fazer essa ativação. Mas se você quer buscar essa conexão, porque é a ativação de Deus dentro de você, você pode fazer isso de outras formas, né? Ter um sono digno, uma alimentação real, gente, sem excessos, sem gula, tá? Movimentos suaves, contato com a natureza, água, respiração. Você pode imaginar, né? Organizar, entender os teus centros de força, colocar a tua respiração no teu chakra básico, depois no teu chakra sexual, você ir visualizando o chakra, básico, vai respirando. Depois vai colocando a atenção no chakra sexual, depois vai colocando a atenção no plexo solar, depois vai colocando a atenção no cardíaco, vai subindo para o laríngeo, vai subindo depois para a pineal e depois na coroa, para que você consiga ter isso, tá? Parece simples, mas é justamente o simples que sustenta o sagrado, tá?
Quando o sistema nervoso está desregulado, né, a ativação do sistema alerta, né? E isso é básico, gente, né? Quando você está desregulado, a respiração fica mais curta, pausa, silêncio e novo estímulo. Você começa o que? Entrar num processo de catarse, tá? Então, isso, gente, não quer dizer, não tem a ver com a ativação da Kundalini, tem a ver que você precisa o quê? Olhar para essas tuas sombras. Quando a gente faz uma ativação de Kundalini, 99% das vezes você passa muito bem. Mas teve uma aluna minha que fez uma ativação em grupo que eu proporcionei, e o que que aconteceu? Ela começou a sentir uma dor no braço muito forte. E ela disse: Nossa, é da ativação. Eu disse: Não, vai procurar um médico. Escuta essa. Ela foi no médico, ela estava com trombose, gente. E o médico disse: o tipo de trombose que tu estava tendo era uma trombose silenciosa. Você ia acabar, podia morrer dormindo. Então, você entende que a Kundalini foi lá, viu o que que não estava regulado, trouxe, né, uma consciência de dor para ela ir buscar ajuda, e aí ela se tratou e hoje ela está muito bem. Então, é sobre isso, gente. É, Se a tua espiritualidade depende de estar ligado no 220, isso não é luz, gente, isso é curto-circuito. Entenda bem isso, tá? Existe uma chave que é a ética espiritual e o discernimento dos teus limites também. A Kundalini desperta também o magnetismo, tá? Isso é muito importante você saber. O magnetismo sem ética vira confusão, relações tóxicas, promessas fáceis, gurus e dependência. E não é isso que a gente quer. Então, por isso que eu sempre gosto de trazer toda uma consciência quando eu estou explicando algo para que você for fazer. É seguro, Adriana, fazer ativação de Kundalini? Sim, é muito seguro. Só que você tem que entender que nem sempre tudo o que acontece ali é responsabilidade da Kundalini. A maioria das vezes é responsabilidade da tua falta de autoconhecimento, da tua falta de coerência harmônica, de você buscar mais terapia e você entender o teu processo, tá? Então, na prática, né? Então, agora eu vou conduzir com vocês. É uma prática simples para vocês irem visualizando e deslumbrando isso, tá? Para que você comece a sentir essa energia. Então, coloca os teus pés no chão, tá? As mãos você coloca no teu ventre, para os homens, coloca na barriga. Inspira e conta até quatro. Vai contando um, dois, três, quatro. Segura 4 segundos. Um, dois, três, quatro. E solta 4 segundos. Um, dois, três, quatro. Respira fundo. Mais uma vez. Um, dois, três, quatro. Segura. Um, dois, três, quatro. Solta. Um, dois, três, quatro. Visualiza uma luz agora suave na base da sua coluna, tranquila e inteligente. Imagina que essa luz agora está desdobrando em duas luzes e agora está pegando, conectando com as duas partes da tua Kundalini, que são as serpentes que se entrelaçam. E essa energia agora é como um magnetismo e ela vai fazendo subir essa energia. E você vai dizendo mentalmente junto comigo. Respira. Eu autorizo o meu despertar com segurança no tempo certo. Eu escolho presença, equilíbrio e clareza. Eu honro meu corpo como caminho. Vai inspirando e vai sentindo essa energia passando pelo chakra básico, passando pelo chakra sexual, plexo solar, cardíaco, laríngeo, pineal, passando pelo topo da cabeça, pelo chakra da coroa e conectando ao Criador, ao universo. E de lá para cá você vai receber uma energia branca perolada que vai entrar por essas linhas que se conectaram e ativar toda a vibração que tem no teu corpo, mente, alma e espírito. Vai sentindo a energia da força da criação. Respira.
Vai deixando essa energia que vai entrando pelo topo da tua cabeça, passando pela tua pineal, laríngeo, cardíaco, plexo solar, sexual, básico, e agora ela vai sendo conduzida para o centro da Terra, para os cristais da Terra. E você agora está aterrada e conectada com a energia do universo. E todos os teus centros de forças estão alinhados e o teu campo áurico também. Respira e diz: está feito, está feito, está feito. Respira fundo e solta o ar. E se esse papo fez sentido para você, eu quero te pedir, se inscreve aqui no canal, dá um like aqui, caminha para os teus amigos, para todas aquelas pessoas que você sente que precisa da ativação da Kundalini, entender um pouco melhor sobre isso, divulga para os teus conhecidos, tá? Eu te agradeço e desde já aviso, na próxima semana tem mais. Um beijo. Namastê. Olá, mulher maravilhosa. Gratidão por estar aqui conosco hoje. Você está assistindo Simplesmente Voz. Eu sou Ana Cavalcante e o Simplesmente Voz faz parte do programa Filosofé Papo Cabeça com Café. Esse programa que traz para você toda semana novas ferramentas, novas ideias, entrevistas com mulheres maravilhosas, com terapeutas maravilhosas, para que você tenha essas ferramentas em mãos e transforme a tua vida. O Simplesmente Voz traz para você toda semana assuntos relacionados com a tua voz. Você já deve saber que Maria Madalena nos deixou ensinamentos sobre Jesus, muito importantes. Ela escreveu um evangelho. Isso mesmo, você não sabia? Então você agora vai ficar sabendo. Esse evangelho foi proibido. É por isso que ele é muito mal conhecido. Ele faz parte dos evangelhos apócrifos, né? Quer dizer, ele não faz parte dos livros sagrados oficiais. Mas ele existe e de fato foi escrito por Maria Madalena. Se você quiser saber mais a esse respeito, você pode fazer parte das mulheres que estudam esse evangelho pela Casa do Abraço Maria Madalena, apresentado por Sandra Luz. Você encontra a descrição desse estudo pelo site da Casa do Abraço Maria Madalena. Maria Madalena nos inspira a ultrapassarmos nossos medos e limites. Ela nos ensina a irmos mais longe e o Simplesmente Voz, unido a essa força do feminino sagrado, toda semana traz para você novas ideias, novas técnicas para fortalecer a tua voz, mas não só a voz órgão do corpo humano físico, como também a voz interior. Aprender a ouvir o coração, aprender a se conectar com o seu eu divino, para que, unida a essa força, exprima a palavra certa, a palavra sagrada. Aprender a alimentar o nosso pensamento com o amor que nasce em nossos corações, mas não é esse amor humano, cheio de ciúmes e de medos, não. Não é disso que estou falando, mas desse amor puro, limpo, pleno e perfeito que alimenta o planeta, que alimenta cada ser vivo nesse planeta. Nós todas, nós todos temos esse amor dentro de nós e aprender a nos conectarmos com essa luz, com esse amor, é fundamental, principalmente nos dias atuais. Descobrir o amor dentro de nós é o objetivo maior da vida. E por isso que o Filosofé Papo Cabeça com Café traz para você terapeutas que podem te ensinar novas ferramentas para ajudar a curar a mulher, para te ajudar a descobrir o feminino sagrado que habita dentro de cada uma de nós. E nesse sentido, curar igualmente o masculino, para que possamos fazer parte da nova Terra, uma nova vibração muito mais elevada. Hoje aqui no Simplesmente Voz, eu vou continuar trazendo para você exercícios sobre
a respiração e o diafragma. Então, nós falamos na última vez, se você assistiu, se não assistiu, vai lá, assiste o nosso programa, veja como trabalha o diafragma. Então, só recapitulando um pouquinho, o diafragma é um músculo que está ligado às nossas costelas, né, aqui no nosso tórax, e ele está também ligado atrás à coluna vertebral, mas ele também está ligado aos pulmões. Então, quando nós respiramos, nós abrimos e trazemos os pulmões para baixo. Quando nós inspiramos, o diafragma volta para o lugar. Os pulmões também voltam para o lugar. Nós inspiramos, ele baixa. Nós expiramos, ele volta. Ele se abre porque aqui embaixo, nas últimas costelas, elas são soltinhas. Então, o diafragma, que é ligado às costelas, ele abre ali embaixo. Aqui em cima, mas aqui no centro, ele fica ligadinho. Mas, de qualquer forma, ele baixa e sobe, volta para o lugar. Ele não sobe, ele volta para o lugar. Ele baixa e volta para o lugar. Aprender essa respiração é importante. Por quê? Porque quando nós respiramos o tempo todo aqui no peito, essa respiração alta, ela vai trabalhar profundamente o alto dos pulmões. Ela vai trabalhar aqui em cima. Então a gente respira levantando o peito o dia inteiro. Isso pode trazer para você problemas de hipertensão, problemas de realmente vai pressionar o coração. Então, se você larga essa parte daqui de cima e começa a trabalhar no teu diafragma aqui embaixo, você vai ter muito mais resistência, você vai ter uma saúde muito mais satisfatória, você vai dormir muito melhor, com muito mais conforto. Por isso é importante a gente baixar essa respiração para o diafragma. Então observa, você bota a mão no peito, como eu ensinei na semana passada, e uma outra mão no estômago. E a gente vai inspirar abrindo as costelas. Então a gente inspira e a gente empurra a mão para fora. E volta pela boca, soltando pela boca, sem levantar o peito. Então a gente inspira aqui, empurra a mão, aqui fica baixo. E o ventre, ele vem para dentro, mas a gente não pode empurrar ele para dentro. O movimento do ventre é suave e constante. Quando você deita, você observa isso. Então, quando você tem uma criança em casa, quando você tem um pet, né, tem um animalzinho que está deitadinho ali, e você vê ele respirando, o ventre sobe e desce, e aqui fica tranquilo. Ainda bem que a gente dorme, gente. Por quê? Porque se a gente não dormisse, ia ser um problema sério para respirar. Porque só na hora que a gente dorme é que a gente respira corretamente. E como a gente perde completamente consciência, então por quê? O corpo sabe exatamente o que fazer, mas nós aprendemos com o tempo a respirar errado. Voltar à respiração certa é toda uma sociedade que tem que aprender, né, a respirar. Quem sabe respirar? Os atletas, os cantores líricos, porque o canto lírico traz um trabalho profundo da respiração. Nós temos que aprender a controlar a quantidade de ar que vai sair pela garganta para a gente produzir um som através dos nossos ressoadores, tá? Então, quando você respirar, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma respiração pela boca. Eu vou inspirar rápido pelo nariz e vou soltar pela boca, sem levantar o peito. Então, eu vou fazer com barulho, vou fazer. Essa respiração eu tirei da Kundalini Yoga. A Kundalini Yoga é
uma parte da yoga. A yoga, vocês sabem que são vários exercícios que vão nos ajudar a nos conectar com o nosso eu interior. Pelos exercícios da yoga, nós podemos nos conectar. São exercícios considerados por alguns antigos e que não funcionam mais. Por outros, esses exercícios continuam funcionando. Tem alguns espiritualistas que vão dizer que esses exercícios já não correspondem mais à vibração do ser humano atual. Que esses exercícios existem há mais de 4.000, 5.000 anos. São exercícios muito antigos que vêm da Índia. Alguns gurus, como o Paramahansa Yogananda, que eu gosto muito, ele trouxe para a América do Norte, ele levou exercícios da yoga, da Hatha Yoga, para que as pessoas se conectem com mais facilidade com o seu eu interior. Para dizer a verdade, eu não sei te dizer se nós temos essa vibração muito mais alta que esses exercícios são ultrapassados. Eu acredito que não. Eu acredito que são exercícios ainda muito utilizados nos dias atuais e, de fato, quando nós fazemos exercícios de yoga, nós nos sentimos relaxadas, nós reanimamos o primeiro chakra, que com o prana. O prana é a energia vital, a energia que está no ar, que está aí para nós todos. E é por isso que se diz que é bom caminhar na natureza, porque tem mais prana, tem mais energia vital, que os nossos queridos amigos da Umbanda no Brasil chamam de axé. Nós vamos à praia para voltar com mais axé. Eu acho muito bonitinho. Então, nós voltamos com o prana, nós voltamos com a energia vital. Essa energia vai nos dar força e os exercícios de yoga vão trabalhar para que você recupere essa energia vital com mais força. Existem outros métodos orientais, como o Tai Chi, e outras como o Qigong, como outros métodos que vão fazer com que a pessoa trabalhe a sua energia vital. E você pode também trabalhar a energia vital através da respiração, tá? Quando a gente inspira pelo nariz, que faz esse barulhinho, ele não pode ser muito forte, ele não pode ser lá dentro, não é fungar. Não é fungar, é puxar pouquinho aqui, na ponta do nariz e soltar forte com o ventre pela boca. Você tem que sentir no teu ventre como se você estivesse fazendo abdominais. Sabe quando você faz assim, que você faz abdominais deitada? Então, os músculos que vão trabalhar, que vão ser trabalhados, são os músculos de quando nós fazemos abdominais. Então, é muito interessante você observar. E você fica fazendo esse exercício mais ou menos uns 10 minutinhos. Então, você inspira pelo nariz e expira pela boca. Para soltar aqui, você não pode começar daqui. Não. Você tem que soltar do baixo ventre. Então você inspira pelo nariz, a mão vem um pouquinho para fora. Você expira. Essa respiração na Kundalini Yoga se chama respiração do fogo. Ela te dá dinamismo, então é bom você fazer de manhã. Mas de qualquer forma, se você não tiver tempo de manhã e fizer de noite, os exercícios de respiração sempre vão te levar ao relaxamento dos músculos. Então, que você faça de manhã ou à noite, ele vai fazer o efeito que você vai dormir bem. Se depois desses exercícios da respiração do fogo, você relaxar
e fizer aquela respiração lenta que nós fizemos semana passada. Você inspira botando a costela para fora, sem levantar o peito, e você expira pelo ventre. Inspirou e expirou. Inspirou, empurrando a mão sempre para o lado e expira. Aos pouquinhos, eu vou trazendo para você exercícios de como trabalhar a articulação, de como trabalhar a garganta, a língua. Nós vamos falando devagar todos os exercícios para que você mantenha uma voz mais bonita, mais aveludada, mais agradável ao ouvido. Gratidão por hoje. E na próxima semana nós temos mais. Aguardo você. Um beijo grande. Até a próxima. Tchau! Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu hoje estou aqui no Filosofé, Papo Cabeça com Café. O meu nome é Vanessa Gonçalves, psicóloga clínica, analista haitiana, e eu quero conversar com vocês nesse quadro que é Prosas da Psicologia. Eu tenho um espaço chamado Transfigurarte, faço parte do grupo Linterando de Mulheres Escritoras e também nós temos a parceria da Casa do Abraço Maria Madalena. Então, eu hoje gostaria de conversar um pouco com vocês nesse tema das prosas da psicologia, que é saúde integral e espiritualidade. A gente vai falar um pouco sobre o emocional, sobre o que nos afeta, para bom e para ruim, aquilo que é mais complicado para a nossa totalidade e aquilo que preenche o nosso ser. E hoje eu trouxe esse livro, que é O Oráculo da Deusa, que é um livro maravilhoso. Ele tem algumas cartinhas que vêm junto, como técnica para interpretações, né, de vários momentos da vida, onde você queira tirar ali uma mensagem. E hoje trouxe uma das páginas do início desse livro, que fala um pouco sobre a nossa totalidade. Então, vou ler para vocês esse trechinho que é bem interessante. Totalidade diz respeito à força, é a capacidade de ser flexível diante dos desafios da vida. A totalidade é esse espaço que temos à nossa volta, que nos dá a possibilidade de manobrar e encontrar respostas. Totalidade é um modo de viver que usa tudo o que recebemos. É um modo de ver a vida que é transformador e ativo, em vez de estático e passivo. Os desafios para alcançar a minha totalidade continuam e agora eu sei que eles nunca cessarão. Aprendi que querer ser íntegra traz desafios constantes que tenho de aceitar e acolher no círculo de totalidade que eu busco. Preciso desses desafios para fortalecer e criar minha totalidade. Totalidade não é um destino, mas uma jornada de transformação. Esse livro é muito interessante e as reflexões são incríveis. Essa é uma fala da autora e a gente pode se apropriar, né, dessa visão, dessa reflexão que fala das nossas experiências e do modo como a gente encara as situações mais desafiadoras. As pessoas, em geral, têm uma certa tendência a visualizar situações da vida como problemas ou como um acontecimento negativo ou positivo. Só que a gente só tem situações, né? Situações acontecendo e que deveriam ser vistas, ou pelo menos poderiam ser vistas como naturais, eventos naturais. Então, se você tem, né, situações no seu trabalho, situações da sua família, com seus amigos, em relacionamentos amorosos, são situações naturais do dia a dia que a gente vai ter que ter jogo de cintura, vai ter que ter um olhar mais sábio para interpretar as coisas e maturidade para reconhecer o que é nosso e o que é do outro. Essa ideia que a autora traz de totalidade, ela fala dessa ideia de que você esteja integrado com você, com a sua essência, com a sua natureza que é sagrada, com a sua percepção de si mesmo. E quando a gente está nesse movimento, as situações continuam sendo apenas situações. Nada é intenso demais, nada é exagerado demais, nada é
ruim demais ou errado demais. Julgar o outro ou a si mesmo nunca é uma atitude sábia, porque o outro, cabe a ele a sua vivência, a sua história, as suas memórias, os seus traumas e as suas dores, né? Esses dias escutei também, né, de uma pessoa querida falando que cada um sabe as delícias de ser o que é, né? Tem essa frase também que agora não lembro direito, né? Mas é por aí mesmo, as dores e as delícias de ser o que é. Então, mais ou menos é por aí, né? A gente precisa olhar, sabe, para as situações com mais naturalidade, com mais tranquilidade, com mais paz. A gente precisa, né, ter esse movimento nosso de respiração para que a gente consiga olhar para as situações com mais clareza, com mais calma. Essa ideia de pressa, ela adia a nossa totalidade, ela afasta a nossa totalidade, porque na pressa você não consegue se reconhecer, você não consegue, inclusive, ter uma ideia verdadeira do que está acontecendo com o que o outro trouxe para você, com o que você mesmo está querendo dizer para o outro. Às vezes a gente quer mandar uma mensagem para o outro, né? Seja uma mensagem efetivamente, né, via celular, ou uma mensagem que você queira expressar com o corpo e com a fala, e que muitas das vezes essa mensagem não está indo do jeito que você gostaria que ela fosse. Às vezes ela também não chega do jeito que você gostaria que ela chegasse para o outro, né? Mas muitas das vezes você mesmo não está dizendo para o outro a que veio, sabe? Não está deixando seu recado claro. Então a gente precisa ter essa percepção com a gente e com o outro, se aquilo que está sendo dito, de fato, é o que a gente quer dizer. E se aquilo que está chegando para o outro, de fato, chegou como a gente gostaria, ou se aquilo não tem nada a ver com o que a gente imaginou no primeiro momento. A gente também precisa ter muito essa sensibilidade e delicadeza de perceber como que essa comunicação chega para aquela pessoa. Então, às vezes, você vai ter uma conversa com alguém de um certo jeito ou num certo tom que vai chegar numa boa, que a pessoa vai ter uma boa troca com você e que vai dar tudo certo sobre isso. Mas para algumas outras pessoas pode ser que aquilo chegue absolutamente inconveniente, ou de uma maneira que não é bacana, ou de uma maneira em que aquilo gere outro tipo de interpretação totalmente diferente daquilo que inicialmente você estava visualizando. Então a gente precisa ter muito essa percepção, inclusive do tempo que aquilo vai vir, do momento em que aquilo vai chegar. Às vezes você quer ter uma conversa, que pode ser uma conversa absolutamente simples, pode ser uma conversa que pode ser complexa. Às vezes a gente torna uma conversa simples em complexa também, o que também é uma questão. E às vezes o momento em que aquilo vai ser conversado é um momento totalmente sem sentido, sem contexto. Às vezes a pessoa vai estar num momento em que ela não vai estar preparada para te ouvir a contento, não vai ser um momento interessante, ideal para aquilo. Então todos esses fatores, né, precisam ser considerados para que algo possa vir de você, né, naquilo que realmente seja verdadeiro, espontâneo, e que você possa ter coerência naquela comunicação, naquela expressão. O nosso ser, ele precisa se expressar. A gente não tem que estar silenciando o nosso coração. Só que ele precisa ter um movimento adequado para que essa mensagem chegue de maneira eficaz, né? E que aquilo faça sentido, que aquilo tenha uma coerência com aquele movimento que você inicialmente gerou, né? Então, quando aqui no livro a gente fala dos desafios da vida, são desafios que são naturais, né? Muitos deles são na parte emocional, são na nossa questão de comunicação, muitos deles são na nossa saúde, né, com a gente mesmo, na nossa saúde emocional, às vezes na nossa saúde física. Muitas das vezes você tem um desejo, né, de vivenciar alguma experiência e você faz caminhos totalmente opostos a isso e você acaba se perdendo, né, naquele movimento que inicialmente você queria concluir, mas aí não teve a disciplina, né, não teve o movimento continuado, a constância. Então, essa é a visão que a gente precisa considerar em relação aos desafios. É claro, né, que tudo que a gente fosse propor a fazer terão situações adversas, né, ou situações que nos cheguem junto com aquela nossa motivação. Então, você estava super animado para sair para academia, já estava quase botando tênis, caiu uma chuva horrorosa, né? Acabou a luz,
tudo deu errado, né? Então, assim, tudo bem, né? Vamos esperar aquele momento, mas de repente você pode fazer um exercício em casa, você pode fazer uma outra coisa que vai te motivar também, que você não vai deixar de fazer isso, né? Não dá para você fazer o oposto, né? Por exemplo, você estava animado para ir para academia, estava indo ali naquele movimento e de repente, então tá, já que não vai dar certo, né? Eu vou comprar uma besteira aqui para eu comer. Então, assim, isso é o oposto, né? Então, muitas das vezes é isso, sabe? Muitas das vezes o desafio, ele é isso, ele é esse movimento assim, e agora, o que você vai fazer? O que você vai fazer com essa situação que não foi exatamente para o lugar que você imaginou? Porque uma boa parte das coisas vai para esse lugar dúbio, né? Onde você está fazendo um movimento, algumas coisas estão fluindo, mas outras não estão, né? E às vezes é isso, assim, né? Por que essas outras não estão? Será que essas outras não eram para fluir mesmo? Será que a forma como eu estou agindo está fazendo que as outras coisas não fluam? Então a gente tem que ter essa sensibilidade, essa clareza, essa responsabilidade também de perceber, peraí, tem algo aqui que é meu, tem algo aqui que eu que estou provocando, eu que estou gerando. Então eu preciso voltar um pouquinho, sentar, ter silêncio, para eu poder entrar em contato com essa minha totalidade e com o que eu quero manifestar no mundo de fato. Então são essas as reflexões que a gente tem hoje, né, nesse momento das nossas prosas da psicologia. Esse quadro que é para a gente refletir um pouco sobre o nosso emocional, fazer uma pausa, fazer um movimento de introspecção e conexão, certo? Então, agradeço por estarmos juntos novamente. Estaremos novamente aqui nesse quadro que é para a nossa reflexão, para a gente poder alcançar a nossa totalidade, lidar melhor com os desafios do nosso emocional e da nossa vivência do dia a dia, certo? Beijo para vocês, obrigada, gente!